E por fim, somos chamados e chamadas a continuarmos juntos esse caminho, né, de preparação para o 15º Intereclesial, numa dinâmica vivencial, já praticando no seio das nossas comunidades essas experiências de um novo céu, de uma nova terra, essas experiências de uma igreja em saída, que se coloca em movimento nas periferias geográficas e existenciais, em comunhão com o Papa Francisco, né, refletindo o tema da SEBS Igreja em Saída, né, que desde a Evangelho Gaudium, o Papa Francisco retoma essa eclesiologia do Concílio Vaticano II, da Igreja Povo de Deus, e dessa igreja que vai ao encontro do mundo, né, e que se encontra com as pessoas onde elas estão, nos seus espaços, nos seus lugares existenciais. Então, como povo de Deus, queremos contribuir efetivamente para a construção de uma igreja sinodal, né? Essa construção sinodal da igreja, né? Nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas locais, em sintonia, né, com a rede eclesial das comunidades eclesiais de base do Brasil. Então, o Intereclesial quer retomar essa temática, inclusive dos 3 grandes desafios apontados pelo Concílio Vaticano II, um deles a descolonização, né, pedindo que revelasse o próprio rosto da Igreja da América Latina, a descentralização, pedindo que surgissem instâncias de comunhão e de participação, e a desclericalização, que convoca o protagonismo efetivo dos cristãos leigos e leigas para a missão, considerando de modo específico e de maneira especial o papel da mulher na igreja e a sua atuação efetiva. Então, com esse objetivo de reacender um novo jeito de ser igreja, a partir de uma proposta restauradora, regeneradora, né, em sintonia com o que tem sido proposto, inclusive pelo Sínodo da Amazônia. Tem uma canção que vocês vão poder depois até acessar o link dela no YouTube, que é Bênção do Fogo. Deixa eu tentar lembrar aqui um trechinho. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. Ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores, salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo. Essa canção, entre muitas outras, nos ajuda, portanto, na retomada dessa reflexão da descolonização. Na América Latina, o agir da SEBS no século XXI tem sido motivado pela vivência da missão evangelizadora de uma igreja em saída. Como foi o Sínodo da Amazônia, que nos ensina novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, e apresenta o bem viver e o bem conviver como uma proposta vinda dos povos originários, inspiradora de uma nova civilização focada no equilíbrio, na centralidade da vida, que visa uma ética do cuidado com a casa comum.
Então, o bem viver neste contexto de uma mudança de época, né, torna-se, portanto, uma alternativa importante que se tem para sair do capitalismo, para sair da modernidade, quer dizer, uma posição clara contra a economia da exclusão e da desigualdade social, né, que está presente nos grandes projetos das mineradoras, do agronegócio, das indústrias frente aos seus operários, né? Então, a busca do bem viver é para que todos e todas possam viver felizes, viver com dignidade, conviver de forma harmoniosa consigo mesmo, com os outros, o outro, a outra, e com o meio ambiente, com a casa comum, sabe? A luta pela justiça social, a luta pela natureza, pela biodiversidade, isso tem se tornado uma preocupação teológica da caminhada das comunidades eclesiais de base, né? Porque a história humana e da Terra são a mesma história. Não existe uma história desvinculada uma da outra. E a atitude da SEBS nesse contexto de descolonização, né? Ou seja, de assumir o modelo de igreja continental, ameríndia, no estilo do bem viver, continuando o esforço de Jesus para tornar presente o reino de Deus no mundo. A SEBS como instância de comunhão e de participação. Como é que nós podemos pensar processos efetivos de comunhão, de participação nas nossas comunidades eclesiais de base? Qual é a nossa atitude de fato e concreta para que haja, né? Nós estamos aí discutindo e refletindo o sínodo, né, sobre a sinodalidade, por uma igreja de comunhão, missão, participação, né? E o desafio da SEBS, portanto, é estabelecer uma ação capaz, gente, de superar essa questão da centralidade que está posta, né, no seio da igreja, né? Então, ou essa é uma igreja centrada no bispo, centrada no padre, ou mesmo centrada no leigo e na leiga. Então, como que a gente pode trabalhar essa igreja povo de Deus, que possa ser uma igreja efetivamente missionária, ministerial, mais feminina, né, mais ecumênica, sinodal e em saída a serviço da vida plena para todos e todas. Pensar processos de comunhão e de participação das mulheres efetivamente. Né? O que acontece nas nossas comunidades, onde a maioria das lideranças são as mulheres, elas que animam o cotidiano da vida das comunidades. Mas nos espaços de decisão participam os homens. E no nosso caso, espaços de decisão na igreja no Brasil homens brancos e homens brancos ministros ordenados. Esses estão nos espaços de decisão. Onde é que está a cristã leiga nos espaços de decisão, nos conselhos das pastorais, nos conselhos econômicos, né? Por que nós não estamos inseridas efetivamente nos espaços em que se decide sobre a vida eclesial? Então, temos muito que avançar nesse dinamismo. A questão do protagonismo dos cristãos leigos e leigas, né? Eles que sempre desempenham um papel ativo na construção de uma igreja sinodal, ministerial, participativa, e no exercício da sua missão são os cristãos leigos e leigas que corroboram efetivamente, né? Se a gente olha para o Concílio Vaticano II, que nos chama a essa mudança de uma consciência eclesial, a Conferência de Aparecida retoma isso, né? Retoma o Concílio Vaticano II, essa eclesiologia da Igreja Povo de Deus, e coloca todos e todas, e principalmente o cristão leigo e leiga, como sujeito na igreja e na sociedade. Nós tivemos a vivência do Ano Nacional do Laicato em 2018,
nós tivemos a construção e elaboração de um documento, o documento 105 da CNBB, que vai colocar o cristão leigo e leiga na centralidade, né? Como um sujeito eclesial, que atua também na sociedade. Então, é aí alguns passos que as SEBs precisam dar para acelerar esse processo de desclericalização. É a distribuição das responsabilidades, é o esclarecimento das funções, é a formação dos responsáveis, são as decisões coparticipativas. Então, veja que a gente tem muita coisa que a gente pode colaborar efetivamente para essa desclericalização. Algumas pistas que nós apresentamos na nossa reflexão diz respeito às perguntas que foram sendo feitas ao longo da reflexão, né? Como é a realidade do chão onde você pisa no entorno da sua comunidade? E o que você pode fazer para transformar essa realidade? O que o Evangelho nos ensina? Como o magistério da igreja nos ilumina também para as nossas ações, né? Então, é preciso que a gente possa ousar, né? Mesmo que seja pistas simples, coisas concretas, plausíveis de se realizar na vida das comunidades, né? Então, é importante estar atento, né, a uma valorização da vida concreta das comunidades eclesiais de base. Então, pensar que o jeito de ser igreja das comunidades eclesiais de base, uma igreja sinodal, uma igreja povo de Deus, que efetivamente nos chama a todos e todas à construção da vida plena, essa vida digna aqui na terra, é a garantia dos direitos sociais, mas é a garantia de que todos e todas possam ter pão, possam ter comida todos os dias. Como é que a gente pode efetivamente colaborar para que haja terra? Nós estamos aí numa luta travada no país pela reforma agrária, né? Retomada agora intensificamente esse debate pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Como que nós vamos enfrentar esse desafio da criminalização dos movimentos sociais? Como é que as SEBs podem colaborar? Como é que nós vamos fortalecer as pastorais sociais nas nossas comunidades, né? E pensar efetivamente não apenas na assistência, mas pensar nos processos de transformação que podemos colaborar com os nossos trabalhos nas nossas comunidades. E pensar como igreja povo de Deus, como igreja sinodal, que olha para o outro e a outra e o enxerga como sujeito de direito, como sujeito efetivo de participação. Então, minha gente, que a gente possa, nessa dinâmica reflexiva do tema SEBs, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. Veja, eu vou criar um novo céu, uma nova terra, olhar para o movimento de Jesus, que nos ensinou a entrar na realidade, que nos ensinou a viver a partir dessa realidade. E na realidade onde nós estamos, provocar processos de mudança e de construção efetiva de um novo céu e de uma nova terra. Então vamos juntos cuidar do outro, da outra, cuidar do espaço onde vivemos. Aliás, tem até um mantra que nos ajuda nisso. Escuta, acolhe, outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Desde o tempo em que nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. Escuta, acolhe, a outra já vem. Escuta, acolhe,
Cuidar da outra faz bem, cuidar do mundo faz bem. Deixo meu beijo, meu abraço e espero vocês em Rondonópolis de 18 a 22 de julho.